Eu não esperava tantos gols no jogo. No início do jogo eu achava que era jogo para 1 gol, 2 no máximo, saíram 4 gols. Teve bastante gol no jogo, né? Os 2 últimos no final, mas mais gols do que eu esperava. A vitória do Corinthians é justa, sim, né? O primeiro tempo o Corinthians foi muito melhor que o São Paulo. Ele não criou tantas oportunidades, mas ele dominou todo o primeiro tempo. Fez o gol apenas de pênalti, mas assim, o Corinthians ocupou o campo do São Paulo. O time que tentou atacar o São Paulo não conseguiu fazer nada. O São Paulo só defendia, devolvia a bola para o Corinthians, um primeiro tempo muito fraco do São Paulo, e o Corinthians na primeira etapa foi muito superior. No segundo tempo, melhorou o São Paulo, equilibrou o jogo. O Crespo no intervalo tirou o Patrick, que mais uma vez não foi bem, colocou o Tapia, passou o Ferreirinha para a ala esquerda. O Tapia, o Tapia tecnicamente não é um grande jogador, bem longe disso, mas ele é um cara que incomoda. O Tapia é um cara que briga muito, que se movimenta, que tem força física e não é um jogador pesado, ele é um jogador que tem velocidade até pro tamanho dele, então ele incomoda. Ele arruma o escanteio, pressionando lá o João Pedro e o Felipe Longo, eles se enrolam, dão o escanteio e na cobrança de escanteio do Cédric, ele faz o gol de cabeça. Então o Tapia deu uma vida aí pro time do São Paulo, porque ele é um cara que vai, briga, luta, não desiste, então melhorou o time do São Paulo. E o segundo tempo foi equilibrado, com momentos do Corinthians um pouquinho mais com a bola, o Corinthians em casa, depois que tomou o empate, tentando sair um pouquinho mais. O Dorival fez algumas mudanças para deixar o time mais ofensivo, colocou o Vitinho no lugar do Carrijo, depois o Memphis no lugar do Guinegão, que era uma alteração que naturalmente aconteceria, e o Corinthians acabou fazendo o segundo gol no talento do Memphis Depay. Era um jogo equilibrado ali. O Corinthians até estava tentando atacar um pouquinho mais, só que era um jogo igual, era um jogo em que o São Paulo também poderia ter conseguido o seu gol, mas aí o Memphis, que era o jogador mais talentoso em campo, disparado, não tem ninguém dos dois times ali, todos que estavam em campo, ninguém chega nem perto do talento do Memphis Depay. E no pé do jogador mais talentoso, o Corinthians ganhou o jogo, um drible sensacional em cima do Sabino, tocou a bola no meio das pernas do zagueiro do São Paulo e finalizou para fazer o segundo gol do Corinthians, e na sequência veio o terceiro para acabar com o jogo. O Corinthians aproveitou o momento favorável, um ótimo chute do Vitinho, bola na trave e no rebote o gol do Yuri Alberto. Então é justo, talvez 2 gols seja muita coisa, mas justo, principalmente pegar o jogo todo. Primeiro tempo só jogou o Corinthians, segundo tempo foi um jogo mais equilibrado, então no resumo de tudo, vitória de quem foi melhor durante algum momento do jogo. São Paulo em nenhum momento foi melhor que o Corinthians, talvez um pouquinho no início do segundo tempo só, mas no primeiro tempo o Corinthians foi bem melhor que o São Paulo. Alguns números da partida: total de chutes 13 do Corinthians contra 6 do São Paulo, no gol 4-2, na trave uma vez do Corinthians, que foi justamente no rebote que termina no gol ali do Yuri Alberto. Tivemos também aqui outros números, como posse de bola, para o Corinthians 45% contra 55% do São Paulo, e ainda defesas do goleiro. Cada goleiro fez uma defesa. Os números da partida em Corinthians e São Paulo: Corinthians 3, São Paulo 1. José Manuel de Barros termina a partida. Esses números mostram um Corinthians superior nas finalizações, né? E para você que nos acompanha com imagens, também estamos mostrando os melhores momentos e os gols da partida. Você que nos acompanha pelo YouTube e pelo aplicativo Panflix, com imagens, os gols e melhores momentos da partida. Os números mostram isso, né, Zé? Um Corinthians que teve mais finalizações, 13-6, no gol 4-2. E, claro, nesses números frios, mostram um Corinthians mais ofensivo, que conseguiu atacar mais a meta são paulina. Correto. Assim, nos números, o Corinthians teve mais finalizações, não teve mais posse de bola. São Paulo, por incrível que pareça, teve mais posse de bola, que nem sempre adianta alguma coisa para se ganhar um jogo, né? Mas o Corinthians teve mais oportunidades de gol. Agora, me parece que ficou muito claro assim o desenrolar da partida. Foi um primeiro tempo que o São Paulo não jogou absolutamente nada. São Paulo não foi para o jogo. Primeiro tempo, São Paulo não foi para Itaquera. Você pode dizer, o São Paulo tem 12 ausências. Pelo menos ali, pode considerar 9 desfalques, 8, 6, 7 importantes. O Corinthians também tinha ali mais menos, né? Ele tinha a ausência do Ranieri, tinha a ausência do Rodrigo Garro, que é um desfalque muito importante, né? E aí com o Memphis Depay no banco de reservas. Mas o banco de reservas do Corinthians hoje funcionou.
né? Então, o primeiro tempo foi do Corinthians, criou grandes oportunidades, um caminhão de gol, nada disso. O resultado de vitória do Corinthians no primeiro tempo veio com um pênalti que eu não marcaria, por exemplo, né? É muito interpretativo, não dá para condenar, né, 100% a arbitragem por ter dado o pênalti, mas na tal da interpretação eu não interpretaria dessa forma. Mas o Corinthians mereceu sair vitorioso no primeiro tempo porque jogou muito mais do que o São Paulo. São Paulo foi 0 no primeiro tempo. E o Corinthians jogou um pouquinho, o suficiente, né? Foi melhor nesse primeiro tempo. Mas aí trabalhou o Hernan Crespo. E no segundo tempo, o São Paulo melhorou. São Paulo voltou para o segundo tempo e voltou melhor. São Paulo chegou até em alguns momentos a praticamente dominar o jogo, né? Principalmente com o Gonçalo Tapia, que entrou brigador ali na frente, ganhando, inclusive o 1 contra 1 ali, nos choques ali contra a zaga do Corinthians. O São Paulo com ele cresceu de produção, mas no todo, não foi só com ele não. No todo o São Paulo melhorou e estava levando bem o jogo, né? Até as primeiras alterações do Dorival Júnior. Quando ele colocou o Vitinho e o Memphis Depay, aí ele puxou de novo o jogo para o lado do Corinthians. Nesse duelo dos treinadores, dá pra gente dizer que o Dorival Júnior venceu o duelo contra o Hernan Crespo. O Hernan respondeu bem no trabalho do intervalo, São Paulo voltou melhor no segundo tempo, o jogo cresceu no segundo tempo, porque o São Paulo melhorou. Então teve jogo, deu para narrar, eu brinquei, né? Deu para narrar o segundo tempo, né? Mas quando ele fez as alterações ali, a saída do Tolói, a saída do Alisson, as entradas do Ferrarese, do Bobadilha, não deu para ver um São Paulo melhorando, não. Porque ao mesmo tempo teve as alterações no Corinthians. E as mudanças do Corinthians com Vitinho e Memphis Depay fizeram o Corinthians voltar para o jogo, reassumir as rédeas. E aí o Bruno usou a palavra que me parece a mais correta, o talento do Memphis Depay destravou o jogo. Houve um primeiro erro na tentativa de cortes na zaga, e aí o Memphis Depay deu uma caneta ali em cima do Sabino, deixou o Sabino, coitado, órfão, sem pai nem mãe, e fez um golaço, decidiu o clássico, o Memphis Depay, fazendo 2-1, aí o São Paulo entrou em parafuso, e na sequência, Vitinho na trave, e no rebote o Roberto fez o terceiro gol. O Corinthians mereceu, né? Num todo assim, ele mereceu ganhar o clássico, ele foi melhor que o São Paulo. O Corinthians, que com esse resultado se tornou o clube paulista com mais vitórias em clássicos nesse ano de 2025. Ao todo, são 7 vitórias do Corinthians em clássicos nesta temporada. E claro, Bruno, não dá para não falar com muita ênfase do Memphis Depay. Um golaço, o gol que ele dá uma caneta no Sabino e toca no gol ali no canto direito do Rafael, sem chances nenhuma, e claro, um golaço. E tem um número aqui que chama a atenção do Memphis Depay. Ele é o atacante da Série A, inclusive o único atacante da Série A com 10 ou mais gols e também com 10 ou mais assistências, né? Ele tem 10 gols e 10 assistências nesse ano de 2025. Então, o Memphis Depay com 10 gols e 10 assistências nesse ano de 2025, Bruno. Ele é um jogador muito talentoso e joga bem no Corinthians. Eu falei até no finalzinho do jogo, depois que ele fez o gol, que há sempre um debate em relação ao Memphis Depay, que eu acho que tem uma parte que cai na conta dele que não é por culpa dele, que é a questão do quanto ele ganha, dos bônus, enfim, e comparando isso com a situação financeira do clube. O Corinthians é um time com graves problemas financeiros, com uma dívida enorme, e o Memphis é um jogador que ganha um salário altíssimo, um dos maiores do país, e todos os bônus. Mas isso aí não é culpa do Memphis Depay. Acho que esse debate, quando falam da parte financeira, de quanto ele ganha, de quanto ele tem de bônus, enfim, é uma coisa que você tem que... a contestação é com a diretoria, não é com ele. Ele procuraram ele para ele jogar no Corinthians, ele fez as exigências dele, e o que aceitaram. Você podia dizer, não, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso te pagar, beleza, então não vem. E os Corinthians aceitou, então o Memphis Depay não tem nada a ver com isso. Então quando tem esse debate sobre o quanto ele ganha e a situação financeira do clube, é um problema que acho que a crítica deve ir para a diretoria do clube, e não para o jogador. O jogador não tem nada com isso. E o jogador
entrega muito bem em campo. Claro que tem momentos ruins, como todo mundo tem. O Memphis já é um jogador um pouco mais velho, já não está no seu auge, mas ele ainda ajuda muito o Corinthians. Para mim, eu não tenho dúvida de que a passagem do Memphis no Corinthians, falando do campo, vamos olhar para dentro de campo. A passagem do Memphis no Corinthians é muito positiva dentro de campo. O Memphis Depay, quando ele está em campo, o Corinthians melhora. Vai ter jogo que ele vai jogar mal, aí falam muito da questão da seleção holandesa, e eu vi muita contestação hoje quando saiu a escalação e o Memphis estava no banco de reservas, porque o Memphis jogou segunda-feira com a seleção da Holanda. Hoje é quinta-feira, ele começou no banco, entrou e resolveu o jogo, mas independente dele ter entrado e resolvido, é mais uma coisa que acaba caindo na conta não só dele, mas de todos os jogadores que são convocados para seleções, é quando cobram que o cara jogue dias depois de uma data FIFA. O Memphis Depay foi jogar lá na Europa, eliminatória europeia, segunda-feira. O correto era o Campeonato Brasileiro voltar sábado. O nosso calendário é errado. Então, essas duas coisas eu não coloco na conta do Memphis, nem a parte financeira e nem essa questão de data FIFA, quando ele vai para a seleção, aí ele começa no banco hoje. Ele começa no banco porque não era para ter jogo hoje, era para ter jogo só no sábado. Então não tem nada com isso. E dentro de campo vai ter jogo bom, jogo ruim, mas na média é muito mais positiva do que negativa a passagem do Memphis. Eu diria que é fundamental. Corinthians muito provavelmente teria caído para a Série B se ele não tivesse chegado no meio do ano passado. E só um detalhe, eu falei que o Memphis, né, é o único atacante da Série A com esses números, né, com 10 ou mais gols e 10 ou mais assistências. E aí o Zé e alguns ouvintes aqui lembraram do Arrascaeta. Mas o Arrascaeta entra na conta de meia, né? E não de atacante. Então por isso que tem... por isso que eu falei aqui, nesse dado, né? Que o Memphis Depay é o único dessa lista, porque entra na lista de atacantes. Então, atacantes da Série A com esse número, apenas o Memphis Depay. 10 gols e 10 assistências. Pegar só o Campeonato Brasileiro, então o Caio Jorge tem 19 gols e 7 assistências. O Arrascaeta tem 17 gols, 13 assistências. Vitor Roque, 16 e 3 gols e assistências. Que mais? O Pedro, 12 gols, 6 assistências. O Reinaldo, lateral esquerdo, 12 gols, um monte de pênalti, 6 assistências. E por aí vai. Você vai encontrando vários jogadores aqui. Alan Patrick, 9 gols, 6 assistências. John, 8 e 6. E por aí vai. Pelo nomão dele, pelo que ele vale, é pouco. 6 gols. Por exemplo, no brasileiro, o recorte brasileiro, ele tem 6 gols e 3 assistências, correto? Não sei se esses números estão atualizados já. É pouco demais pelo tanto que o Corinthians paga. Não é culpa dele. O Corinthians foi uma baita irresponsabilidade gastar um dinheiro que não tinha. E não tem, né? Mas, o Bruno falou, né? Bom, ele ofereceram, sei lá, ele pegou, né? Mas, assim, eu acho que os números precisariam ser melhores. Assim, até analisando. Hoje decidiu o clássico. Sensacional. O gol que ele fez, maravilhoso. Provavelmente sem ele em campo, não sei se o Corinthians ia destravar o jogo e ganhar do jeito que ganhou. Mas ele foi contratado para fazer o que ele fez hoje, né? Mas, no geral, recorte Campeonato Brasileiro, eu acho que ainda é pouco. E você, Raí Monteiro, sobre Memphis Depay, hoje fez um golaço com a caneta para cima do Sabino. Esses números que eu apresentei por aqui, né, em relação a ser o atacante da Série A, o único, né, com 10 gols e 10 assistências no mínimo. E, claro, isso também que o Zé e o Bruno colocaram na mesa. O custo-benefício está valendo em relação ao Memphis Depay, Raí? Pra mim não, Gui. Pra mim não vale. Agora acho que meu áudio tá melhor aí pra todos que nos acompanham, né? De novo, boa noite pra você, pro Bruno, pro Zé e pra nossa audiência. Pra mim não vale. O custo-benefício não vale. E eu sei que hoje é um péssimo dia pra falar sobre isso, né? Ele decidiu um clássico. E no fim das contas, o torcedor quer saber disso. O cara fazer um gol ali embaixo, decidir um jogo pro time dele, como foi lá na Copa do Brasil, naquele 1-0 contra o Palmeiras aqui mesmo, que ele fez o gol de cabeça. O torcedor, na maioria, não tá muito preocupado com quanto o cara ganha, por quanto ele onera a folha do clube. O cara não quer saber disso. Quer saber do cara entrar em campo ali e desempenhar. Então hoje é um dia muito ruim para falar disso, né? Sobre custo-benefício do Memphis Depay. Eu acho péssimo. Mas hoje, repito, é difícil falar num pós-jogo em que o Corinthians vence por 3-1 que o Memphis Depay ganha um salário muito alto, o custo-benefício dele não é dos melhores, é difícil, né? Num dia como hoje, mas eu, sim, concordo com essa
com essa tese. Para mim é um jogador muito caro, não cabe no bolso do Corinthians, não cabe na realidade financeira que o Corinthians tem nesse momento, né, nesse momento da sua história. Não acho um bom custo-benefício, ele tem boas participações, gols, assistências. Repito, hoje foi importante, fez um gol que decidiu o clássico, mas para mim não vale a pena. Mas hoje, como eu disse, não é o melhor dia para falar sobre isso. Para o torcedor do Corinthians que está indo embora para casa, saindo de Itaquera, ou está em casa acompanhando o nosso pós-jogo aqui na Jovem Pan, está feliz porque o Memphis Depay decidiu o clássico, fez um golaço, uma caneta espetacular no Sabino, e para ele é isso que vale no dia de hoje. Mas eu também acho, Raí, que, por exemplo, falar disso hoje dá até mais, digamos assim, credibilidade, porque aí não é aquela história de também só falar quando o jogador estiver em baixa, né? É importante também nesse quesito, né? Falar justamente hoje que, por exemplo, ele decidiu, fez um gol importante, mas que não anula o conjunto da obra, né? São duas conversas diferentes, né, Gui? Acho que dá pra gente separar as duas coisas. De fato, eu concordo com você. A gente pode dizer que ele foi importante e decisivo hoje, como foi, ele decidiu o jogo, e também pode dizer que, na realidade atual do Corinthians, do futebol brasileiro, até na minha visão, ele recebe um salário irreal. Fora as outras questões relacionadas à seleção, né? A dedicação dele para ir à Europa jogar pela sua seleção, voltar, enfim, muitas vezes não está à disposição aqui no Corinthians. São vários debates, né, relacionados ao tema Memphis Depay. Mas a questão central que você coloca sobre o custo-benefício, para mim não vale. E hoje ele foi importante, foi decisivo, fez um gol, ajudou o Corinthians a vencer o jogo. Mas não é isso que vai dizer que o investimento feito mensalmente pelo Corinthians para pagar os seus vencimentos vale a pena. É um momento isolado de brilho, de destaque, que deixou o torcedor feliz, é claro. Mas para mim, no conjunto da obra, não vale a pena não o investimento feito por ele. E também Bruno Prado, José Manuel de Barros e Raí Monteiro, outro jogador que mais uma vez foi importante. Estamos falando de Yuri Alberto. Ele marca o primeiro gol de pênalti, depois fecha a conta no 3-1 do Corinthians para cima do São Paulo. E tem aqui um número também do Yuri, que ele é o jogador da Série A com mais gols em clássicos nesse ano. São 8 gols, né? Então o Corinthians, o clube paulista que mais venceu clássicos na temporada, com 7. E o Yuri, o jogador da Série A com mais gols marcados em clássicos também no ano de 2025. 8 gols, Bruno Prado, marcados nos clássicos aqui de São Paulo para Yuri Alberto, que teve um tempo ali de muita, digamos assim, de contestação, né? O torcedor contestando bastante o Yuri Alberto há alguns meses. Ele passa por um problema também, né? Uma lesão, e fica afastado. Aí volta até melhor, e teve aquele jogo ali fora da curva, digamos assim, contra o Flamengo, né? Que ele perde aquele pênalti e também volta a ser questionado. Porém, o Yuri tem números assim espetaculares, né, Bruno Prado? É um jogador que costuma, quando tem a bola no pé, perde muito pouco gol. Essa é a verdade, né, Bruno? O Yuri Alberto, ele ajuda bastante o Corinthians. Aí depende do que você quer de um centroavante ou de um atacante, né? Nem vejo o Yuri como um centroavante mesmo. Claro que ele pode jogar centralizado no ataque, mas eu digo assim, ele não é um pivô. É isso que acho que é a melhor definição. Isso ele não é, nunca foi, e quando tentou fazer, não fez bem. Ele tem muita dificuldade para fazer isso. O Yuri Alberto é um atacante que pode jogar por dentro, pode partir pelo lado aberto, não é aberto na ponta, mas pode sair do lado para dentro, ou pode jogar centralizado, mas que precisa receber a bola em profundidade, né? O Yuri Alberto não é aquele cara que vai fazer uma tabela curtinha, ele não é um cara tão habilidoso. O Yuri Alberto é um cara de força, de velocidade. Se você fizer o Memphis, que é mais técnico, o Rodrigo Garro, aqui é a tabela curtinha, espaço curto, toque, campo reduzido, toca, ele vai se enrolar. Ele é um cara que precisa de campo para correr, para acelerar, para botar na frente. Ele tem força e tem velocidade. E finaliza bem, principalmente em velocidade. Às vezes ele perde alguns gols que parecem fáceis, mas assim, que o Yuri precisa dessa arrancada, dessa velocidade para chegar a ganhar confiança. Normalmente ele faz gol batendo mais forte, né? Ele não é aquele cara com a técnica refinada que só dá um tapinha assim e tira do goleiro. Normalmente ele vem correndo, acelera e dá uma pancada cruzada. Normalmente é assim que o Yuri Alberto faz gol. Então, depende do tipo de centroavante que você tem e do time que você tem. O Yuri teve vários momentos do Corinthians de altos e baixos.
Quando chega o Memphis, ele melhora. Já tinha o Garro ali, ele melhora também com o Memphis, que são caras que vão servi-lo, né? E o Memphis também pode ocupar a área, o Memphis pode ocupar a área, o Yuri sair. O Yuri, muitas vezes, quando o Corinthians em alguns momentos, o Yuri tá aí desde 2022, 2 pontas e ele de centroavante. Aí não vai rolar. Aí ele pode ele pode conseguir um gol ou outro, mas não vai ser o melhor dele. Ele jogando numa dupla de ataque, ainda mais com um jogador técnico, inteligente como o Memphis, tendo um meia como o Garro, aí você potencializa esse jogador. Se ele for o 9 para ficar dentro da área segurando o zagueiro, ele não vai conseguir. Com uma dupla ele roda, ele gira, ele pode ter saída da área, pode ter espaço para correr. Então o Yuri Alberto, ele tem algumas características bem específicas que você deve contratá-lo eventualmente se você quiser um centroavante com essas características, um atacante com essas características. Se você quiser um pivô, não é o Yuri Alberto que você tem que contratar. E completando, Zé, esses números do Yuri em clássicos, são 12 jogos, 8 gols, o que dá ali uma média de 128 minutos para ele participar de um gol, 56% de conversão de chances claras. No total, em clássicos, 27 finalizações, 12 no gol, o que dá ali 3,4 finalizações para marcar gol. Os números de Yuri Alberto em clássicos nesse ano de 2025. E hoje, com 2 gols, 3 finalizações, 2 no gol, ou seja, as 2, né, que ele finalizou no gol entraram. E duelos ganhos, tentou 10, ganhou 5 e sofreu 2 faltas. Os números de Yuri Alberto hoje, Zé. Seguramente, bom, ele está entre os 10 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. Não está melhor porque o time não ajudou também, né? Por isso que estão mais na frente lá o Caio Jorge, o Arrascaeta, Vitor Roque, enfim, equipes que estão brigando lá em cima, né? São os 3 primeiros colocados aí do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está mais meio de tabela, meio do Campeonato Nacional. Mas o Corinthians tem 3 jogadores diferentes, né? Tem 3 jogadores acima da média. Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro. E tem outros bons jogadores, o Carrillo é um bom jogador, mas aí já é um jogador veterano. Enfim, tem alguns. O Gustavo Henrique, às vezes não vai tão bem, mas de forma geral é um bom zagueiro. Eu tenho um goleiro que é pegador de pênalti, que tem momentos de muito brilho, tem sido convocado, inclusive, pela seleção brasileira, pelo Carlo Ancelotti. Enfim, mas esses 3, né, eu digo assim que são jogadores com capacidade. Corinthians quer ganhar a Copa do Brasil, vai tentar ganhar um título esse ano e tem um confronto dificílimo nas semifinais contra o Cruzeiro, né, nos dias 10 e 14, né, o primeiro jogo vai ser fora, o segundo em casa. É palpável o Corinthians buscar esse objetivo, que é ganhar a Copa do Brasil. Mas para ele vencer essa competição, ele precisa conseguir colocar os 3 em campo. O que é meio difícil. É meio complicado o Corinthians ter esses 3 aí em condições normais, físicas e tudo. Mas você imagina o Corinthians com Rodrigo Garro, com Memphis Depay e com Yuri Alberto, os 3 em forma, os 3 bem, né? Ele briga com o Cruzeiro pela classificação para a final. Ele encara depois quem vier entre Fluminense e Vasco da Gama com tranquilidade, aí na briga pelo título da Copa do Brasil. São jogadores diferentes, né? E o Yuri Alberto não é de hoje, que é um jogador muito bom. É um bom centroavante. Eu acho que não tem nenhuma equipe do futebol brasileiro, né, Bruno, que não queira, por exemplo, contar com o Yuri Alberto. É palpável, o preço dá para pagar, né? Dá pra gente contratar. Vamos buscar o Yuri Alberto, o Corinthians topa vender. Acho que qualquer time do futebol brasileiro ia querer, né? O Cruzeiro, que tem o Caio Jorge, dá para jogar os 2. O Flamengo, que tem o Pedro, seria um jogador super útil. É que o Corinthians já falam aí numa bala para vendê-lo até para a Premier League, né? Para o futebol do exterior. Mas é inegável que ele é um bom jogador, que ele é um grande centroavante, né? Se o Corinthians está numa situação financeira e assim, de time, que isso atrapalha muito, né? Se está numa situação melhor, não tenho a menor dúvida de que ele estaria brigando, era lá na frente, né? Com o Caio Jorge, com a Arrascaeta e com o Vitor Roque pela artilharia do Campeonato Brasileiro.